Se você quer saber como é fazer uma transição de carreira depois dos 40 anos, me acompanhe até o final desse vídeo. Eu sou Candice Nascimento, psicóloga, consultora e orientadora de carreira. Olá! Se você está aqui é porque tem interesse em saber como é fazer uma transição de carreira depois dos 40 anos, né? O que desperta nesse momento da vida. Bom, mas antes da gente começar a falar exatamente dessa transição de carreira após os 40 anos, eu queria trazer para vocês um conceito não, mas algumas características de carreira, né? Do que mudou da carreira, por exemplo, dos anos 70, quando a gente tinha as empresas como mais responsáveis, né, pela nossa carreira profissional, e como é a nossa carreira hoje, né, qual é o conceito de carreira e como a gente vê as mudanças que aconteceram no processo de carreira do século 21. Então, pensando lá nos anos 70, a gente entrava numa empresa, a gente às vezes começava numa função de base e ia crescendo nessa empresa, se aposentava nessa empresa e aí vivia a sua aposentadoria, às vezes até continuava a trabalhar um pouco mais dentro da organização, né? A gente tinha lá naquela época muito claro a responsabilidade da carreira como sendo da própria organização. Era a empresa onde a gente estava que nos dava oportunidades para a gente se desenvolver, para a gente crescer, né, e para a gente ir galgando novos patamares ali, novos cargos, novas posições dentro daquela empresa. Então, a gente dificilmente fazia muitas coisas por conta própria, de buscar cursos de formação por conta, né, de desenvolver competências porque a gente entendia que era importante. Não, a gente fazia aquilo que era importante para a empresa, o que ela dizia que a gente tinha que fazer e a gente seguia. Então, a carreira estava muito sob o controle externo a gente, né? Externo, quando eu falo externo, a nós. Né? Era muito a responsabilidade, a gente dava essa responsabilidade para a organização e a organização naquele momento tomava como responsabilidade dela também. Acontece que as coisas foram mudando, as transformações também foram acontecendo tanto no mundo como um todo, a própria globalização, a questão do mundo do trabalho mudou muito, né? E essa questão da própria informação que vem com uma velocidade assim surpreendente, muito grande, isso tudo trouxe grandes impactos também à questão da carreira. Por quê? Porque para dentro das organizações muitas coisas tiveram que mudar, né? E aí a gente tem aí no novo cenário do mundo do trabalho várias possibilidades de contrato de trabalho, várias possibilidades de formas de trabalho também. E as pessoas começaram a se mexer um pouco mais, a empresa saiu um pouco de cena no sentido da responsabilidade com relação à carreira de cada indivíduo, de cada profissional que estava ali dentro da sua organização. E nós começamos a nos apropriar, né, da nossa responsabilidade de direcionar a nossa vida profissional. Então ali, agora no século 21, está muito forte essa questão do protagonismo na carreira, né? O que é o protagonismo? É a gente entender que cada um de nós é responsável pelo caminho que a gente caminha na nossa vida profissional, né? Por essa trajetória toda que a gente faz. Então, nós não ficamos mais reféns também, e essa eu acho que é a parte bem interessante e positiva em todo esse processo. A gente não fica mais refém da empresa nos dar uma promoção, né, mexer, movimentar na nossa carreira. Nós podemos fazer isso por nós mesmos, ou seja, buscando novas formações, mais qualificação profissional, se requalificando também profissionalmente, né, entendendo outras possibilidades de trabalho, nos desenvolvendo por conta própria, sem esperar só da empresa onde a gente está trabalhando.
né? A hora que alguém me dá a promoção aqui, eu vou ser promovido, eu vou melhorar a minha carreira profissional, né? Eu vou crescer na minha carreira profissional. Não, nesse caso, agora no século XXI, a gente vai atrás disso também, a gente vai criando as oportunidades. A gente pode dizer, claro, nós não podemos resumir só que isso fica na nossa responsabilidade. Quando nós estamos dentro de uma organização, ela vai nos ajudar de alguma forma a contribuir com esse nosso desenvolvimento, mas cabe a cada um de nós olhar para aquilo que está ali, para as oportunidades que a gente tem na organização e fazer a nossa parte também. Mas mais do que isso, estar preparados, né? Que a gente seja preparados a buscar ou a receber, a ganhar as promoções que a gente possa ter aí na vida, mas antes de recebê-las, entende? Então a gente vai se preparando antes. Eu quero uma função de gestão, eu vou buscar, né, conhecimento, vou buscar habilidades, competências, desenvolver essas competências para que quando surgir uma oportunidade de gestão na minha organização, eu possa estar no nível daquela oportunidade ali, né? Estar dentro daquele perfil. Então, muita coisa começa a ficar nas nossas mãos, né? E isso é bem importante justamente para que a gente tome as rédeas da nossa vida profissional. A gente estava num momento muito confortável, onde eu só crescia se a empresa me dava a oportunidade, e quando eu não crescia, eu jogava sempre a culpa na empresa, porque aqui eu não tenho oportunidade, né? Aqui a empresa não me promoveu ainda, não me deu chance de crescimento, enfim. Agora eu começo a me responsabilizar também por isso, porque às vezes as oportunidades aparecem, mas eu posso não estar preparada para essas oportunidades, né? Então é importante a gente ter a clareza de como a gente tratava, de como a gente olhava para a nossa carreira profissional lá nos anos 70 e como a gente está olhando para a carreira, né, no século 21, como é que as coisas estão acontecendo. E como eu falei, né, isso tudo aconteceu em função de todas as mudanças que vêm acontecendo no mundo também. E inclusive essa questão, né, da própria idade, né, que cada vez mais a gente está trabalhando, está dentro, atuando no mercado de trabalho com mais idade também, né? A gente não se aposenta e para por ali. Às vezes a gente nem consegue se aposentar aos 60, 65 anos. Ou às vezes a gente se aposenta e continua no mercado de trabalho por uma necessidade ou por uma vontade mesmo de estar ali, né? Agora, algumas coisas diferentes acontecem. Todos nós passamos por algumas fases dentro da nossa carreira profissional, fases padrão, né? Que vários autores trazem isso para nós. Então, quando a gente começa numa empresa, que a gente pode dizer que é o início, né? É o start da nossa carreira, da nossa vida profissional naquela empresa ali. É o momento onde a gente vai conhecer a empresa, a gente está buscando oportunidades, a gente está conhecendo a cultura e a gente vai crescendo ali também. Depois a gente chega numa outra parte que a gente pode chamar de avanço, né? No avanço a gente pode ter aquela questão do platô, quando a gente tá se desenvolvendo bastante, de repente a gente para, né? Chega naquela estabilidade da carreira, naquela fase que nada sai muito do lugar, né? E aí, por fim, a gente começa a fazer uma reavaliação de todo esse processo, repensar o nosso papel, a nossa carreira, e aí a gente já está numa outra fase. E quem sabe a gente está recomeçando, né, numa outra oportunidade ou uma nova fase da nossa carreira numa outra empresa, num outro posto de trabalho, né, num outro cargo, abrindo um negócio e tudo mais, tá? Então essas fases da carreira todos nós passamos, né? O que acontece é que existem algumas fases que são mais subjetivas desse processo todo, e principalmente quando a gente fala de transição de carreira, né? Que é quando a gente começa a ter aqueles desconfortos, alguns incômodos de que como está, eu não quero mais, certo? Então aí, nessas outras fases que eu vou falar para vocês, que quem trouxe, né, isso são os estudos de Wolff e O'Connor.
Eles falam de algumas fases que têm muita relação com as questões subjetivas, que não são tão objetivas assim, sabe? Que depende muito da forma como a gente olha para aquilo que a gente está vivendo. Tá? E uma dessas, a primeira dessas etapas, ou a primeira categoria, né, dessas fases de transições que a gente passa, desses processos de transições que a gente passa, é a pré-transição. A pré-transição é aquele momento que a gente está sossegado, que a gente está meio apático, sabe? Que a gente não tem muita motivação, tá tudo fluindo, mas assim, sem muita energia. Mas ainda é um momento que a gente não está engajado para a mudança. A gente está vivendo, é como se fosse tipo naquela fasezinha ali do platô, sabe? A gente está ali, não está mudando muita coisa, né? Tá bem sossegadinho aquele movimento né? Nesse processo de pré-transição, e a gente está sossegado, né? Nesse caminho, então sem engajamento para realmente fazer alguma mudança diferente ou pensar de fato, né? Numa mudança mais concreta. E aí depois vem a segunda fase, que é o descontentamento. Esse é o descontentamento que ele chama de descontentamento crescente, né? Que é onde eu começo a ficar incomodado mesmo, a pensar numa mudança de trabalho, né? De atuação, enfim, mas a pensar na transição, em alguma transição de fato. É um momento que começa a mexer mais comigo, que eu fico mais irritada, né, que eu fico mais desconfortável na situação que eu estou, que realmente eu quero, né, fazer algum movimento diferente. Então esse é o descontentamento crescente, né, que esses autores chamaram. E ainda nessa fase do descontentamento crescente, a gente vê que já existe uma energia muito maior para realmente eu executar alguma mudança, sabe? Além de O'Connor e Wolff trabalharem sobre isso, tem uma releitura também disso da Casado e da Kishida, que são outras duas autoras que escrevem sobre o assunto. Então elas também trazem esses conceitos, né? Com a releitura, com as adaptações delas. E aí a gente tem uma terceira fase dentro do processo de transição de carreira, que é uma fase subjetiva também, que é a crise. A crise é como se fosse o topo desse processo, sabe? O ápice dessa irritação, desse descontentamento, e aí é um momento de grande turbulência, onde as incertezas estão assim muito à flor da pele, né? O incômodo está muito grande, realmente é a crise, sabe? Aquele momento do topo, assim, onde chega no seu ápice. E ali a gente tem um processo onde as pessoas começam a se concentrar muito naquilo que elas acreditam, né? Começam a trazer, a levar em consideração a questão dos valores, os seus propósitos mesmo de vida, né? Começam a repensar toda a sua vida profissional, toda a sua carreira nesse sentido também. Então, junta tudo. Toda essa questão, esse movimento subjetivo, né, de existência mesmo, do que eu quero para a minha vida, das mudanças que eu desejo de fato, com todo o desconforto, né, a irritação, as incertezas da carreira atual, daquilo que as pessoas estão vivendo no momento. Então é o momento da crise. E como a gente fala que depois da tempestade, né, o sol há de vir, a gente vem com uma quarta fase, que é o redirecionamento, que é o momento onde, depois da crise, né, eu entendi que eu tenho algumas coisas que eu não negocio e eu quero ir por esse caminho. Então, o redirecionamento é uma fase onde as pessoas começam a experimentar coisas diferentes, a cogitar novas possibilidades, né, a se engajar talvez em outros trabalhos paralelos, para realmente ir testando algumas alternativas e de fato ir fazendo um redirecionamento na sua carreira profissional, né, a partir do momento que entendem que esse é o caminho, ou que aquele é o caminho, enfim, que determinada situação, né, determinada carreira, determinada profissão, cargo, enfim, é o caminho. Então a gente chama de redirecionamento.
E aí, claro, depois desse redirecionamento, quando eu sei qual é o caminho que eu quero seguir, então eu parto, né, parto do princípio de que, opa, esse aqui é o passo, a trajetória que eu vou seguir daqui para frente e começa a chegar numa última etapa, uma última fase, né, desse processo de transição que é mais subjetivo, que é a restabilização. Então, nesse momento da estabilização, aqui eu realmente consigo me identificar com aquilo que eu estou fazendo, eu penso sobre os meus propósitos, eu vivo o meu propósito, né? Eu começo a colocar isso tudo se encaixando novamente, né? Ou eu vou construindo esse quebra-cabeça, encaixando as peças conforme aquilo que eu entendo que é importante, as minhas necessidades. Então vejam, esse processo, né, essas categorias de transições de carreira que eu falei para vocês, desses cinco estágios, a gente pode dizer, ou 5 categorias, enfim, todos nós podemos passar por elas independente da idade que a gente tem, certo? Não é só para depois dos 40, né? Todos nós passamos. O que vai mudar é justamente essa subjetividade, a forma como a gente olha aquilo que a gente está vivendo, como a gente consegue se auto-perceber, né? A nossa auto-percepção, a questão da nossa autoestima, do nosso autoconceito profissional também. Isso tudo vai ter um impacto direto em cada uma dessas etapas, em cada uma dessas categorias. E tem pessoas que vão vivenciar todas na mesma sequência e outras pessoas vão passar por algumas, não necessariamente elas vão vivenciar todas essas 5 categorias, tá? E o tempo que se vivencia elas também é muito variável, isso vai depender de cada um, por isso é tão subjetivo, né? Então a gente tem uma parte objetiva ali que são as categorias, né, as etapas da carreira em si, do processo de carreira, mas a gente tem essas outras aqui que são muito mais subjetivas e que vai depender, na verdade, de cada um, de como cada um lida com isso, dos recursos que cada um tem para transitar, né, em todas essas fases, essas categorias da melhor forma possível ou não. Então essas são muito mais subjetivas. Agora, o que acontece, né, ali depois dos 40, 45, 50 anos? A gente começa a dar valor para outras coisas que antes a gente não dava tanto valor ou que não tinha tanta prioridade na nossa vida. A gente sabe que no início da nossa vida, principalmente na nossa vida profissional, a gente dá muito valor, né, para a nossa carreira, para o nosso trabalho, de construir uma carreira sólida ou ter uma estabilidade profissional também, porque a gente precisa construir. A gente está num momento produtivo da nossa vida muito grande, né? Além disso, a gente vai construindo ou constituindo as nossas famílias, né? E aí a gente tem uma variedade de estilos, de categorias de famílias também hoje, né? Cada vez mais diversas. Mas a gente tem muito esse foco, né, em trabalhar, em ter um bom emprego, em de repente até acumular bens, né, conseguir ter a sua casa própria, ter uma estabilidade, um conforto também, né, para a família, constituir a família, ter filhos ou não, né, às vezes a gente tem outros objetivos também, mas esses são alguns focos e de estar bem incluído na sociedade, né? A gente quer estar participando ativamente da sociedade e valoriza muito essa questão também da sociedade. Mas depois ali, a partir dos 40, 45 anos, a gente começa a repensar algumas coisas na nossa vida, né? Geralmente a gente já atingiu algum tipo de estabilidade, já chegou, já conquistou algumas coisas, já tem algum patrimônio também, já constituiu família, as pessoas, às vezes os filhos já estão mais crescidos também. E é um momento que a gente para olhar para si. Começa a deixar de valorizar tanto, às vezes, aquilo que as pessoas falam, sabe? Aquilo que as pessoas entendem que é o correto, que te falam que é o correto, né? Ou aqueles padrões sociais que a gente sempre está, né, vivendo e percebendo e que às vezes
às vezes não, né? Que nós também falamos e queremos manter alguns padrões sociais. Então a gente começa a repensar isso tudo. E aí é um momento importante porque nós começamos a olhar para dentro com muito mais consciência. A gente começa a entender que tem muito mais coisa aqui dentro que eu preciso valorizar mais ou que eu sinto que eu devo valorizar mais do que as coisas de fora. E às vezes é esse o momento que a gente de fato começa a se perceber na essência. Eu não digo para vocês que antes disso algumas pessoas não têm esse despertar. Pode ser que aconteça porque nós somos seres diversos e a gente só está falando aqui dessa questão de idade por uma questão didática mesmo, tá? Mas geralmente com o amadurecer, né, da nossa vida, não só da nossa vida profissional, mas da nossa vida como um todo, né, da nossa vida completa, integral, a gente vem amadurecendo, vem aprendendo muitas coisas, experimentando, experienciando muitas coisas na nossa vida, desenvolvendo a nossa cognição também, né? As nossas emoções, passando por vários tipos de experiências, experimentos aí que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida e começa a perceber que existem outras coisas que talvez a gente não estava olhando tanto e que agora começam a despertar dentro de cada um de nós. E aí tem muita questão com a relação de quem somos, do que realmente nós queremos, né? De pensar inclusive no nosso legado para esse mundo, nos nossos propósitos, né? Na nossa vida em termos de existência mesmo. E quando a gente faz esse resgate dessas categorias do processo de transição de carreira que são mais subjetivas, aqui a gente começa a entender por que muitas pessoas, às vezes aos 40, 50 anos, passam por uma crise profissional, né? E eu vou dizer que às vezes é uma crise de identidade profissional mesmo, de perceber que talvez aquilo que elas estão fazendo naquele momento não é exatamente aquilo que elas gostariam genuinamente, na sua essência, de fazer. E aí é o momento que começam a repensar mais as suas carreiras, né? Então, esse processo das 5 categorias, elas podem vir com muito mais intensidade, né? Por uma questão subjetiva mesmo e porque vem muita emoção junto com isso, né? Vem toda a nossa parte racional, mas emocional também junto com isso. E a questão de, poxa, já estou aqui, né, 40, 50 anos, o que eu posso fazer então para realmente mudar, né, esse momento que eu estou vivendo e poder apreciar a vida profissional de uma outra forma, né, de poder viver uma vida profissional onde eu vá me sentir muito mais realizada com tudo isso que despertou dentro de mim. Então aqui, quando a gente fala, né, de pessoas de 40, 50, 60 anos, o que eu quis trazer para vocês é que ela passa por essas fases que eu falei, né, esses estágios da transição de carreira, a pré-transição, o descontentamento crescente, a crise, o redirecionamento, a restabilização, às vezes de uma forma bem diferente de alguém que está passando por isso mais jovem, né, com uma idade menor, certo? Então é um processo de bastante reflexão e principalmente desse olhar interno. E quando eu estou nessa fase da vida, tá? Eu começo a olhar para a sociedade de uma outra forma e eu começo a repensar inclusive as minhas crenças. Começo a validar algumas crenças, começo a validar alguns valores, coisas que talvez até ao momento eu não tinha pensado sobre. Então é o momento que eu começo a me perceber de uma outra forma, é como se eu abrisse um outro olhar para dentro de mim, é um olhar interno, né, que se abre com muito mais intensidade, muito mais força também. É onde o querer é muito mais forte do que eu preciso, do que eu devo, sabe? Eu dou muito mais valor para aquilo que eu quero do que para aquilo que eu realmente acho que preciso, ou eu acho que eu devo fazer porque a sociedade me diz que eu devo fazer,
né? Então realmente é um repensar sobre tudo isso. E além disso, eu entendo nessa fase da vida que eu preciso devolver alguma coisa para a sociedade, né? Retornar aquilo que eu conquistei ou que eu construí até o momento. Como que eu posso devolver isso? Como que eu posso aproveitar isso, né? Para a sociedade de uma forma produtiva também. E aí também vem aquela questão: o que eu posso ensinar? O que eu posso fazer para deixar, né, de ensinamento, de legado para as pessoas que continuam aí, que vão continuar depois que eu partir também, né? Qual é esse legado? É impressionante, mas isso faz muita diferença e eu vou dizer para vocês que eu fiz a minha transição de carreira de fato da empresa, né, do meu contrato CLT para consultoria quando eu tinha 42 anos. Essa decisão ela foi tomada e foi feita a transição nesse momento, né? É óbvio que eu não estava pensando, eu não pensei só quando eu tinha 42 anos, não, era algo que eu vinha amadurecendo ao longo da vida. Eu sempre quis atingir mais pessoas, né? Conseguir impactar mais pessoas com aquilo que eu vinha aprendendo, com aquilo que eu achava que fazia sentido para mim e que eu acreditava que o que fazia sentido para mim podia fazer sentido para outras pessoas também. E foi nesse momento que eu comecei a repensar o que eu posso fazer para chegar em mais pessoas, para levar isso que eu tô sentindo, isso que tem feito bem para mim, para levar isso para os outros também. Né? De que forma eu posso ajudar os outros a programar, a organizar uma transição de carreira, a deixar de se manter às vezes numa situação assim apática, numa situação sem sentido, sabe? Porque, gente, a vida é uma só, né? A vida é uma só. Então que a gente viva da melhor forma que a gente puder. Né? Então foi naquele momento ali que eu vim amadurecendo esse processo. Isso, inclusive, eu não tinha 40 anos. Foram processos que eu vim amadurecendo e que ao longo desse tempo, com 42 anos, então eu decidi fazer a transição de fato, né, para que eu pudesse chegar a mais pessoas também, de outras formas, não só dentro da organização onde eu estava trabalhando e que eu estava feliz também, mas eu queria poder chegar em mais pessoas, né, levar essa minha mensagem, aquilo que eu acredito que eu posso contribuir para o outro. Então percebam, embora já viesse esse amadurecimento, mas a mudança acabou sendo feita mesmo depois dos 40, né? E de fato, muitas coisas eu penso diferente hoje do que eu pensava há anos atrás, né? Há algumas décadas atrás. Então, realmente faz muito sentido esse processo. E é bem essa forma como a gente olha para a nossa carreira hoje, aquilo que de fato faz sentido, aquilo que realmente eu quero alcançar, qual é o meu objetivo, que sonhos eu tenho hoje que talvez eu não imaginava ter há anos atrás, sabe? Então você começa a perceber as diferenças, né? Desse seu amadurecimento mesmo de vida, desse seu amadurecimento profissional. E aí a questão aqui é a possibilidade de fazer mudanças sim depois dos 40, né? Por que não? Mas para isso a gente também precisa, primeiro, ter esse autoconceito, né? Estar consciente, né, de quem você é e de o que você quer profissionalmente. E vou dizer para vocês, eu trabalho com orientação profissional com jovens, né? Que eles estão no início da carreira profissional. E naquele momento eles têm um processo também que eles trabalham um autoconhecimento. Agora, não quer dizer que aquilo que eu trabalhei lá atrás, eles vão viver a vida inteira. Porque coisas acontecem no meio do caminho, outras possibilidades se abrem que naquele momento, enquanto eles eram mais jovens, eles não tinham consciência e não tinham nem esse despertar, né? Olha quanta informação que a gente tem hoje, olha quantas coisas a gente pode fazer, a gente pode experimentar, né? A gente pode atuar de forma diversa. Então, nem tudo aquilo que a gente começa a fazer a gente vai levar até o fim das nossas vidas. As coisas vão mudando.
Só que acontece que essas mudanças, às vezes a gente não vai percebendo que vão acontecendo dentro da gente, ou a gente deixa adormecido. E de repente ali, quando a gente vai repensando a nossa vida, né, de uma forma integral e principalmente a vida profissional, depois ali dos 40, 50, 60 anos, a gente já olha com outros olhares. E o que é importante aqui é a gente valorizar e a gente dar importância para a forma como a gente está olhando a nossa carreira profissional hoje também, né? E não achar que isso é uma ilusão, que eu tenho que continuar onde eu estou do jeito que tem que ser, né? Que as coisas não podem ser diferentes daquilo que eu estava acostumado, sabe? Não, olha para a sua carreira, identifica primeiro, né? Faz esse olhar essa reflexão para o autoconceito mesmo, de se perceber, de entender o que mexe com você, o que realmente desperta essa energia, esse brilho no olhar, né? Para realmente poder fazer os próximos passos e aí sim um planejamento e os direcionamentos para isso. O que é importante é não se deixe paralisar por causa da idade, né? Então perceba que há muito, a comunidade, a sociedade como um todo há muito a ganhar, tem muito a ganhar com a nossa contribuição, né? Nós podemos ser seres de muita contribuição, muito produtivos ainda nesse processo, nesse momento das nossas vidas. E a gente pode ensinar muitas pessoas sem, claro, perder a habilidade de aprender, porque como a gente está no mundo de muitas mudanças, essa habilidade a gente não pode jamais deixar de ter. Aprender a aprender e assim a gente vai ter uma vida muito mais leve, com muito mais qualidade, com muito mais sentido também, que a gente faça, né, valer a pena tudo isso que a gente viveu até o momento e transformar isso cada vez mais em algo que agregue para nós enquanto pessoas, enquanto seres que querem ser realizados profissionalmente, quanto para a sociedade como um todo, que pode, né, usufruir aí do nosso conhecimento também, daquilo que a gente pode contribuir para as pessoas, com as pessoas. Então, a dica que eu deixo aqui é: olhe para você, se você tem mais de 40 anos nesse momento, né? Perceba como está a sua vida profissional, se está tudo certo, se você está satisfeito, se você está feliz com o que você faz hoje, se tem relação com aquilo que você deseja, né? Olha para dentro de você, identifique internamente o que mexe a sua essência, né? O que mexe contigo, o que brilha os teus olhos, e aí olha para fora. E pode ter certeza, se você perceber, vai ser um momento onde você vai estar muito mais observando-se internamente, né, e valorizando aquilo que de fato você deseja, do que exatamente a sociedade espera de você, ou para simplesmente cumprir, né, os padrões estabelecidos por uma sociedade que às vezes não está te representando, né? Então faça valer a pena a sua vida.